Salve, salve, turma, meus queridos, minhas queridas, espero que esteja tudo bem com vocês. Por aqui está tudo tranquilo na medida do possível, né? Que se é que é possível, está tranquilo de alguma forma. Mas o mais importante é que a gente compreenda que, apesar de toda a adversidade que a gente está vivendo, nós precisamos ter muita força, porque o mais importante é o que nós fazemos daquilo que estão fazendo com a gente, né? Vamos pensar um pouco sobre isso. Dizer, que estão fazendo, que tudo o que está acontecendo está fazendo com a gente é uma coisa. Outra coisa é aquilo que nós mesmos fazemos com isto que está acontecendo conosco. Dizer, diante de toda essa pandemia, o que eu posso fazer de melhor para superar, para aproveitar de alguma forma toda a adversidade que está existindo, se é que é possível, né? Se a gente está enfrentando dificuldades, a gente compreende, há uma baixa, né? Há um entristecimento em alguns momentos, mas olha, nós precisamos, sobretudo, olhar para nós mesmos e falar, olha, tudo que está acontecendo, porque só assim que pode ser, só pode acontecer dessa forma, mas a gente pode pegar tudo isso e tentar fazer algo melhor para a nossa própria existência e para os outros que estão junto com a gente. Então, convido vocês para poderem fazer o melhor que vocês podem com tudo isso que está acontecendo conosco. Tá? Vamos lá? Então, uma coisa que eu acho que você está fazendo e que você deve fazer é, se dedicar a estudar também. Pô, tem tanta coisa ruim acontecendo, eu vou aproveitar tudo isso para estudar mais, né? Eu estou fazendo de certa forma algo assim também, algo que eu preciso fazer muito, eu estou me dedicando àquilo para que eu possa também dar uma resposta de alguma forma para tudo isso que está acontecendo, uma resposta positiva, né? De superação, de luta, né? Sem, claro, desconsiderar todas as adversidades que a gente está vivendo, todas as dificuldades, todos os problemas existentes, sem dúvida nenhuma, são muitos, mas a gente precisa, sobretudo, fazer algo com tudo isso que está sendo feito conosco nesse momento, tá bom? E então eu convido vocês para a gente dar um passo a mais em relação às ideias de limite. Lembra que a gente está estudando o tal do limite? Bom, limite, muito bem. O limite de uma função. Na aula passada, aula online nossa, eu cheguei a dar uma definição formal da ideia de limite. E hoje eu vou passar para vocês algumas ideias importantes sobre como calcular limite. Então nós vamos ver propriedades. E eu cheguei a falar para vocês da unicidade do limite. Unicidade, de único. Limite, quando existe, é único. Limite pode até não existir. Se ele existir, ele é único. A gente vai ver um exemplo de que limite existe, que não existe o limite. Quando é que a gente diz isso? Muito bem. Então, primeira coisa, vamos recordar essa ideia. Lembra que para definir a ideia de limite, e a gente fez pelo menos a ideia intuitiva de limite, nós fizemos o seguinte. O que é isso? O que significa? Bom, limite é limite de uma função. Então a gente vai estar sempre olhando para uma função. Então, imagine, eu tenho uma função, a função f de x, vou pegar aqui 1 sobre x, por exemplo. É uma função 1 sobre x. Então f de 1 é 1 sobre 1, f de 2, 1 sobre 2, f de 500, 1 sobre 500, f de menos 300, 1 sobre menos 300, que é menos 1 sobre 300, etc. Muito bem. Então, a minha pergunta é, quando eu falo de limite, às vezes a gente está querendo fazer o seguinte, a gente está querendo olhar para esse x aqui e perguntar o que acontece com a f de x quando o x, esse ou esse que é o mesmo x, quando esse x se aproxima de algum valor, ou tende para mais infinito, ou tende para menos infinito. Isso aqui que é tende, né?
Imagine que você tem o zero aqui. Eu posso pegar esse x bem próximo de zero. Né? Posso pegar um x aqui, outro aqui, daí pego um mais próximo aqui, outro mais próximo ali, ou continuar pegando cada vez mais próximo de zero, depois pulo para cá. Vou me aproximando do zero, pegando x cada vez mais próximo de zero, tanto quanto eu queira, cada vez mais próximo de zero. O que acontece quando eu divido 1 por esse número que eu peguei? Cada vez mais próximo de zero. Faço a divisão. Pego o x igual a 1 sobre 10, por exemplo, que é 0,1. 1 dividido por 0,1 dá 10. Dá 10. Né? Multiplico de cima pelo de baixo invertido. E se eu pegar aqui 1 sobre 1 dividido por 0,01, que é 1 centésimo, menor ainda, mais próximo de zero, o que acontece com isso? O número já passa a ser 100. Então, olha, eu estou me aproximando de zero. Vamos pensar em aproximar de zero pela direita, só por valores maiores do que zero. Vamos fazer assim, ó. Imagine que 1/10 é aqui, peguei o x igual a 1/10. O y vai ficar 1 dividido por 1/10 dá 10. Então, se eu quiser desenhar o eixo y aqui, o valor que eu vou obter é 10. Vou pegar o 1 sobre 10 aqui, vai ficar uma escala bem esquisita. E aqui o 10, para não ficar muito alto. Aí eu pego o 1 centésimo, divido por 1 centésimo, pego o x, esse é o x, 1 centésimo, um bem pequenininho aqui, bem mais próximo aqui, 1 sobre 100, tudo positivo, estou indo pela direita. 1 centésimo, quando eu pego 1 centésimo, o x, 1 sobre 100, aqui vai ficar 100. Aí esse número já vai lá para cima. Vamos colocar, imaginar que o 100 do y seja aqui assim, centésimo. Então, quando eu cheguei mais perto, já deu 100. Então, desse, passei para esse. E se eu for pegando cada vez mais perto, se eu pegar 1000, 1 sobre 1000, ou seja, o x ainda mais perto aqui, ó, 1 sobre 1000, quase no zero mesmo, o y pula, quanto dá 1 sobre 1000? Aqui vai dar 1000. Pula lá para cima. E se eu pegar a menor ainda, então cada vez mais perto, 10.000, 1 sobre 100.000, dá 100.000. Então você veja que o y está pulando lá para cima. Quanto mais eu chego perto de zero pela direita, mais alto o y fica. Então a minha função está fazendo isso. Quando eu ando para cá, quando eu me aproximo de zero, o y tende a explodir lá para o infinito. Mas veja que eu não posso chegar no zero. Ó, 1 sobre x, o x nunca pode ser zero. Quanto é 1 sobre zero? Não existe. Não tem, isso não existe na matemática, 1 sobre zero. Então, o x nunca é zero, mas eu posso perguntar o que acontece com a função. O que acontece com essa função quando o x se aproxima do zero? Aqui no caso pela direita, está indo para mais infinito. Então a gente costuma dizer, olha, o que está acontecendo com a 1 sobre x, quando o x está se aproximando do zero, eu vou colocar um mais aqui para dizer pela direita, só por valores maiores do que zero, 0 mais maiores do que zero, é o limite, no limite está ficando cada vez maior, ou seja, no limite, como nunca tem um valor maior, sempre tem um maior, o f de x está ficando cada vez maior e nunca para. Não tem um limitante para ele. Qualquer valor que você coloca aqui, o maior que seja, se você colocar 1 bilhão, a sua f vai passar dele. 500 bilhões, trilhões vai passar. Percebe? Então, a gente fala, olha, não tem limite superior para essa função, ela está indo para mais infinito. Essa função está indo para mais infinito a 1 sobre x, quando o x fica cada vez maior. E quando o x se aproxima aqui pelo outro lado, por menos 1 sobre 10, depois menos 1 sobre 100, por valores cada vez mais próximos de zero, só que negativamente agora, ó, menos 1 sobre 1000, que é um valor ainda menor, menos 1 sobre 1000,
0,001, 1 dividido por 0,001 por menos, né? Então, se eu trocar o x por valores negativos, ao inverter vai ficar negativo. Ó, tá ficando negativo. Ou seja, se você jogar o x menos 1 sobre 10, aqui vai ficar menos 10. Fica menos 10. Se você jogar menos 1 sobre 100, aqui fica menos 100. Se o x for menos 1 sobre 100, ou seja, se o x for negativo, e aí para eu desenhar, se o x for negativo, o y também será negativo. O y também será negativo. Então vai ser marcado aqui, ó, negativo com negativo. E a coisa, só que não é assim que vai acontecer, né? Vai acontecer de quando você pega um valor maior, você tem um valor maior, mas um certo valor. Quando você vai se aproximando do zero, 1 sobre 100, aí esse valor já vai ficando bem menor. E se você se aproxima mais ainda do zero, o valor vai ficando cada vez menor, porque a sua função está fazendo uma curva assim que está se aproximando dele. Então, muito parecido com essa, né? Só que agora negativamente, tendendo para menos infinito. Então a gente diz, olha, quando o x tende para menos infinito, o 1 sobre x também tende para menos infinito. Esse valor aqui, quando o x tende para zero, tende para zero pela esquerda, o x está ficando cada vez mais perto de zero pela esquerda, o y está ficando cada vez maior, está ficando cada vez maior. Quando o x vai se aproximando de zero, menos 1 sobre 100, menos 1 sobre 1000, menos 1 sobre 10.000, dá menos 10.000, o y está crescendo quando o x está diminuindo. X tendendo para zero pela esquerda, e y indo para, crescendo negativamente, né? Indo para menos infinito, menos infinito. Então, está ficando cada vez menor. Então, a sua função vai ter um comportamento assim, né? Próximo do zero. O que está acontecendo próximo do zero? Quando você se aproxima pela direita, a função cresce rapidamente. Quando você se aproxima do zero pela esquerda, a sua função decresce, cai rapidamente para menos infinito. Então, essas ideias. E o que acontece quando, ao invés de fazer o x se aproximar de zero, eu vou pegando o x cada vez maior aqui. Se eu pegar o x igual a 10, 100, 1000, 1 milhão, se eu for pegando o x cada vez maior, o que acontece com 1 sobre x? Então, o que acontece com 1 sobre x quando o x vai ficando cada vez maior? Agora a minha pergunta é, vai aumentando o x aqui, olha. Então, o que acontece com a 1 sobre x quando o x vai ficando cada vez maior positivamente? Tende para mais infinito. Bom, o que acontece? Então, vamos olhar. Coloca 1 sobre x, esse x aqui cada vez maior. Por exemplo, 10. Vamos colocar 1 sobre 10. O que acontece? Veja, o x é esse que está aqui embaixo. 1 sobre 10. O x é 10 e o y dá 1/10, 0,1. 0,1. E se você colocar o x ainda maior, 100, pega o x igual a 100. X igual a 100. O que acontece com o f de x? 1 sobre 100. Ainda menor. 10 vezes menor. E se você pegar 1 sobre 1000, veja que o x está crescendo, ó. 10, depois eu peguei o 100, depois eu vou pegar o 1000. O x está só crescendo. O que acontece quando o x vai crescendo aqui? O y vai diminuindo. 1 sobre um número muito grande. Quando esse número vai ficando grande, aqui vai ficando cada vez menor. Então, quando o x cresce, 1 sobre x diminui. De fato, esse x vai ficando grande, 1 dividido por um número muito grande vai ficando bem pequenininho. Você tem um bolo e divide para 10 pessoas. Pega esse mesmo bolo e divide para 20. Os pedaços vão ficando cada vez menorzinhos. Divide para 1000. Só a formiguinha que vai comer. Não é? 10.000, 100.000, os pedaços vão ficando cada vez menores. É um bolo dividido por 10.000 pessoas, 100.000, etc. Então a sua função ela vai
se aproximando, 1 sobre 10, 1 sobre 100, 1 sobre 1000, é cada vez mais próximo de zero. Então, para cada x grande, o y vai ficando, vai descendo aqui, ó. O y vai descendo, se aproximando do zero. Quanto mais o x cresce. Então, quando o x cresce, o y vai descendo aqui, tangenciando. Mas nunca toca o eixo dos x. Nunca. Nunca vai ser zero. 1 sobre um número nunca é igual a zero. Né? Por maior que seja o denominador, nunca será zero. Muito próximo de zero. Ok? Então, quando o x tende para mais infinito, o y, 1 sobre x, está tendendo para zero. Está tendendo para zero. Está tendendo para zero. E quando o x está indo para menos infinito, a ideia é a mesma, só que você vai fazer agora por número negativo. Então, aqui só vai mudar esse sinal. Tende para zero negativamente. Então, a sua função é vir para cá, tendendo para o zero. A função sua vai se aproximando cada vez mais perto do eixo x. Vai tangenciando o eixo x. A gente fala tangenciar. Vai quase tocando o eixo x. Muito bem, mas nunca toca. Então, veja. Limite de... Aqui, nesse caso, eu poderia até escrever assim, ó. Quando o x tende para mais infinito, 1 sobre x tende para zero. E quando tende para menos infinito, 1 sobre x também tende para zero. Todos os dois estão tendendo para zero. Um positivamente está se aproximando de zero pela direita, outro está se aproximando de zero pela esquerda. O f de x está ficando próximo de zero, mas crescendo. Muito bem. Então, essa foi mais ou menos a ideia de limite que a gente tentou trazer para vocês. A gente pode perguntar quanto é o limite dessa função f de x quando x se aproxima de 1, do número 1, ou se aproxima do número 2, ou de menos 1, ou de menos 500. A gente pode perguntar o que acontece com qualquer valor, tá? Para f de x. Não precisa ser só 0, menos infinito, mais infinito. É que às vezes esses pontos são mais interessantes. Tá? Muito bem. Então, essa era a primeira coisa que eu queria trazer para vocês. Então, é um resumo das ideias que a gente fez na aula passada. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, retomo para dar continuidade, ok? Para os vídeos não ficarem muito grandes, muito cansativos para vocês. Então, abraço.